alunos, tudo bem? Aqui é o professor Leandro. Damos início a mais uma videoaula de Geografia. Hoje o capítulo 8, com o título Quem cuida do nosso ambiente? Vou iniciar com o texto do Ziraldo, que é o texto Menino do Rio Doce. O menino tinha certeza que havia nascido no dia em que viu o rio. Na sua memória, não havia nada antes daquele dia, pois acreditou que o rio havia também nascido, no dia em que ele o viu. O menino olhava o rio era o seu irmão. Aqui nós temos um textinho que faz um pouco dessa reflexão da importância da preservação do meio ambiente, principalmente com que o meio ambiente ele está ligado conosco. Mas vamos entender mais sobre esse assunto. Nós temos um tópico no nosso livro de geografia intitulado Em Busca de Soluções. Para entender um pouquinho dessa questão das soluções, eu vou começar citando o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, intitulado IBAMA. É um órgão público que atua principalmente no monitoramento dos problemas ambientais, na execução de programas de educação ambiental e no controle do uso dos recursos naturais. O IBAMA e também o Serviço Florestal Brasileiro são responsáveis por criar e monitorar as áreas de preservação ambiental, com as unidades de conservação. Nas unidades de conservação, as áreas naturais são protegidas do desmatamento, da caça e das pescas ilegais e das atividades nocivas à natureza, como a mineração. O objetivo é usar os recursos de forma cuidadosa, preservar a diversidade das espécies e proteger os saberes dos povos tradicionais e indígenas que dependem dessas áreas. E aqui surge um conceito que tanto o IBAMA e o Serviço Florestal busca na proteção dessas unidades de conservação, que são os povos tradicionais. O que seriam esses povos tradicionais? São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que ocupam e usam territórios e recursos naturais com condições para sua reprodução cultural, social, utilizando os conhecimentos gerados e transmitidos pela tradição. Isso envolve muitos povos ribeirinhos, os povos da floresta. Além, é claro, também, que não entra no conceito de povos tradicionais aqui, mas os povos indígenas, que são os povos nativos. Em relação a essa busca de soluções, há dois grupos de unidade de conservação. Nós temos a unidade de conservação de proteção integral, que são áreas totalmente protegidas, sem permissão para o uso de recursos naturais, somente em casos especiais e autorizados pelo IBAMA. Nós temos também a unidade de conservação de uso sustentável, que são áreas com permissão para o uso consciente dos recursos naturais. São permitidos projetos de educação ambiental e visitação turística restrita. Conforme nós podemos observar nesse mapa aqui, que mostra um pouquinho sobre essa questão, também está disponível no vídeo. Vocês podem acompanhar, no livro, desculpe, vocês podem acompanhar na legenda em amarelo, que tem lá a terra indígena, aonde está localizada, que não pode também ter esse processo de desmatamento, é protegido. Nós temos ali em verde, que é a unidade de conservação de proteção integral, e também a unidade de conservação ali em marronzinho, que é de uso sustentável. Então vocês conseguem visualizar que é um mapa de 2014, no Brasil todo, e principalmente na região norte do país, aonde tem essa maior concentração, tanto de terras indígenas, unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação do uso sustentável. Dentro das unidades de conservação de uso sustentável, existem as reservas extrativistas, as
Hexers, áreas reservadas para manter os povos tradicionais trabalhando em harmonia com a natureza. Seringueiros, caiçaras, castanheiros e ribeirinhos são exemplos de povos tradicionais cuja a principal atividade é o extrativismo. Os seringueiros extraem o látex, líquido de uma árvore que se chama seringueira. Os caiçaras são pescadores do litoral brasileiro. Os castanheiros buscam vários tipos de castanha, como a castanha do Pará, e os ribeirinhos pescam peixes e crustáceos dos rios. Quem cuida das reservas extrativistas brasileiras é o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. As Hexers são exemplos de como os moradores de áreas protegidas podem usar recursos naturais de forma cuidadosa e consciente, para que as florestas continuem em pé e as pessoas mantenham seu modo de vida com qualidade. Outra atribuição muito importante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é evitar que espécies da fauna e da flora entrem em processo de extinção. As Hexers são exemplo de como os moradores de áreas protegidas podem usar os recursos naturais de forma cuidadosa e consciente, para que as florestas continuem em pé e as pessoas mantenham o seu modo de vida com qualidade. Outra atribuição muito importante do Instituto Chico Mendes é evitar que as espécies da fauna e da flora entrem em processo de extinção. O projeto Tamar, apoiado por esse instituto que eu falei anteriormente, cuida da preservação das tartarugas marinhas em todo o litoral do Brasil. Suas sedes de pesquisa e visitação estão em áreas de reprodução e desova da espécie, como Fernando de Noronha, Aracaju, Praia do Forte, Regência, Ubatuba, Itajaí, Florianópolis e entre outras áreas. Para participar da proteção à natureza brasileira, você pode desenvolver hábitos ecológicos e saudáveis e ainda agir em conjunto com uma ONG. O que seria uma ONG, então? ONG é organizações não governamentais, as populares ONGs. São associações formadas por membros da sociedade civil com o objetivo de participar da solução de problemas relacionados ao ambiente, à saúde, à educação, aos direitos humanos, entre outros. Essas organizações não dependem do governo para sobreviver. Muitas vezes, pressionam os políticos e as grandes empresas para adotarem medidas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. Algumas ONGs atuam na preservação de espécies em extinção, outras no controle e na fiscalização do desmatamento, que nós temos como exemplo SOS Mata Atlântica, que vocês algumas vezes podem acompanhar nos comerciais da TV aberta. Outras na difusão da defesa do modo de vida e da cultura indígena e dos povos tradicionais, como o Instituto Socioambiental ISA, entre outras ONGs que podem existir em nosso país também, que eu não mencionei. Internacionalmente, podemos destacar a Conservation International, que é a WWF, e o Greenpeace, que também mantém atividades no Brasil, conforme nós podemos observar aqui na foto de voluntários que estão participando da ação de limpeza da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Para finalizar o nosso conteúdo, eu trago aqui um mapa do Brasil de 2015 das reservas extrativistas. A reserva extrativista é a área reservada ao uso e à moradia das populações tradicionais. Assim, os povos tradicionais têm condição de trabalhar na agricultura de subsistência, no extrativismo e na criação de animais de pequeno porte, sempre em harmonia com a natureza. A criação dessas reservas tem como objetivos básicos manter os meios de vida e cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais.
Então, assim, pessoal, falamos um pouquinho de ONG, falamos sobre unidade de conservação e principalmente de reservas extrativistas. E nesse mapa que eu trago para vocês, eu quero que vocês observem também, conforme a legenda, aonde está as maiores concentrações de reservas extrativistas no Brasil, tanto no estado de Rondônia, do Acre, do Amazonas, do Pará. No Amapá também temos, no Maranhão, Bahia temos uma certa quantidade, Rio de Janeiro, em Santa Catarina tem, então assim, em diversos pontos, mas a maior concentração fica na região norte do Brasil. Chegamos ao fim de mais uma videoaula de geografia, espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula. Até mais!